Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e por aqui nós conversamos muito sobre o planejamento patrimonial da família e como uma série de problemas familiares podem ser solucionados através de uma holding familiar ou, como é conhecido também, através de um planejamento patrimonial da família. Mas o assunto que eu quero tratar com você aqui hoje, ele é muito importante pelo seguinte ponto. Às vezes, por a gente desconhecer para que serve determinado instituto, isso nos leva a uma série de erros. E é nesse ponto que eu quero conversar com você hoje. Então vamos lá. O assunto desse vídeo hoje é para que serve uma holding familiar? E justamente por desconhecerem a serventia, a utilização desse sistema, muitas pessoas têm muitos equívocos acerca desse assunto. Mas antes da gente entrar especificamente sobre o que vem a ser uma holding familiar, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Olha o nome desse instituto, holding familiar. Ele serve para quê? Para a família. Então, quando uma família nos procura interessado nesse sistema, o primeiro de tudo que a gente precisa fazer é o seguinte: quais são as preocupações dessa família? Principalmente, quais são as preocupações de um pai e de uma mãe? O que existe dentro daquela família que às vezes tira o sono de um pai e de uma mãe? É questão de herança? É questão de sucessão? É alguma questão envolvendo genro, nora? É alguma questão patrimonial envolvendo desentendimento, divergência entre os filhos? O que existe dentro daquela família que tira o sossego dos pais, que tira o sono de um pai e de uma mãe? É esse ponto que a gente tem que começar então para a gente tratar esse assunto. Porque quando a gente faz essa análise dentro da família, é aí que nós vamos apresentar então a holding familiar. Porque esse sistema tem uma série de características muito eficazes para resolver inúmeros problemas familiares. Mas é o que eu sempre digo, às vezes a gente vê por aí muitas pessoas vendendo holding familiar ou planejamento patrimonial da família como se fosse solução para todos os problemas, e não é assim. Porque como o próprio nome já diz, holding é feito para a família, isso é feito para a família, é para resolver problemas existentes dentro da sua família. E se a sua família não tem nenhum problema, onde é que uma holding entraria aí dentro da sua realidade? Então vamos começar então. Holding familiar nada mais é do que uma organização do patrimônio para fins sucessórios e também para resolver questões de litígio dentro de uma família. Explica melhor aí, doutor Tiago. Olha só, vamos pensar de uma maneira muito didática aqui. O pai e a mãe, quando nos procuram com um determinado problema, geralmente a holding é muito conhecida para evitar o processo de inventário. Então, quando o pai e a mamãe nos perguntam, doutor Tiago, estou vendo aí reforma tributária, aumento dos impostos, fico muito preocupado porque conheço alguém que já passou pelo processo de inventário, viu o custo absurdo desse negócio, preciso ver se esse negócio aí, se essa conversa de holding familiar vai servir para a minha realidade. Então vamos lá. Dentro dessa conjuntura, para evitar o processo de inventário, sim, com certeza o sistema de holding é algo muito vantajoso, porque vai organizar o patrimônio de uma maneira que não vai precisar ser inventariado, com transmissão de patrimônio dos pais para os filhos, dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Ou seja, aquela sequência de transmissão patrimonial não precisa ir se diluindo, se degradando com a tributação cada vez maior do Estado sobre o patrimônio das pessoas. Para isso, a holding familiar resolve perfeitamente o problema. Tem mais alguma coisa, Tiago, que a holding familiar funciona? Claro que tem. A holding familiar também é excelente para proteger o patrimônio. Como assim, Tiago? Quando você fala proteger o patrimônio, você está dizendo algum tipo de blindagem patrimonial? Não, não é nada disso. Primeiro, porque blindagem patrimonial não existe dentro do nosso ordenamento jurídico. Às vezes você pode ver algum advogado por aí dizendo: faça uma holding para blindar o seu patrimônio. Quando ele diz blindagem, não é blindar para nenhum credor e ele mexer naquele sistema que você não vai ser atingido. Não é isso. Porque senão bastaria a gente criar esse sistema para dar o cano em todo mundo. Às vezes a questão linguística desse assunto pode gerar uma certa confusão. Então tenha em mente também, holding familiar não serve para blindar patrimônio, mas serve sim para proteger o seu patrimônio. Como assim, doutor? Dá para explicar melhor? Olha, eu vou deixar aqui na descrição um assunto onde eu falei melhor sobre essa questão da proteção e da blindagem patrimonial. Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e não é meu objetivo aqui. Então vamos lá. Passei com você aqui o seguinte: holding familiar serve para evitar o inventário. Ela serve para quê? Proteger o patrimônio e, de quebra, preservar o legado da família. Porque é aquilo que eu te disse lá atrás. Se a gente deixa de fazer a transmissão de patrimônio dos pais para os filhos para os netos e assim sucessivamente, nessas transmissões a gente deixa de fazer o inventário, a tributação excessiva, aqueles inúmeros custos, o patrimônio da família não vai se degradando ao longo do tempo. E também a holding familiar ela é ótima para organizar a atividade econômica da família. Pensa aqui, um exemplo muito claro que eu gosto sempre de dar muito nas minhas palestras é do produtor rural. É muito comum o pai e a mãe começarem a vida aí depois do casamento,
numa determinada atividade rural ao longo dos anos, depois de muito trabalho. Eles vão conseguir o quê? Aumentar esse patrimônio e eles vão ter os filhos. Só que muitas vezes acontece dos filhos vão embora fazer faculdade, um vira médico, outro vira advogado, outro dentista, enfim. E eles não vão dar continuidade na atividade rural da família. E através desse sistema de organização patrimonial, através de uma holding, esse problema muito comum também pode ser resolvido. Ou seja, a gente cria um sistema de governança onde, na falta futura do pai e da mãe, aquela atividade econômica ela vai continuar sendo gerida por um administrador, uma pessoa que conhece as atividades agrícolas, que vai continuar girando aqui aquele negócio familiar, e os filhos eles estarão dentro daquele sistema como sócios, sempre recebendo os lucros daquele negócio, ou seja, a atividade econômica da família não precisa acabar com a falta do pai e da mãe. E um ponto muito interessante também é que a holding ela é excelente para manter ou para trazer a harmonia de uma família. Esse aqui para mim é um dos pontos mais importantes, porque eu já cansei de ser procurado por famílias que já estavam praticamente se destruindo quando o assunto era questão sucessória. Ou seja, como é que vai ficar a distribuição da herança entre meus filhos no futuro, sendo que eu, pai e mãe, ainda nem fui embora e meus filhos já estão se matando pela herança. Isso aqui, gente, é um mecanismo excelente, porque ele traz uma flexibilidade muito grande para nós, advogados, trabalharmos para resolver conflitos familiares. Então, se você está experimentando dentro da sua família litígios, divergências, ainda que seja pequeno, esse sistema ele é ótimo para acabar, para fulminar de vez esse problema dentro da sua família. Porque quando chega o processo de inventário, é aí que aquela chama pequenininha se torna uma labareda gigantesca para quê? Trazer desarmonia e às vezes uma briga familiar que pode durar ou a vida inteira ou por anos e anos e anos. Isso não tem sentido nenhum. E por fim, a holding familiar também ela é excelente para trazer economia e impostos. Seja na questão da transmissão de um patrimônio dos pais para os filhos através de um método de doação, seja através dos seus aluguéis, para você reduzir a sua tributação daquilo que você oferece como renda no seu imposto de renda, nos seus arrendamentos, enfim. A holding familiar também ela é excelente para trazer uma economia tributária para a família. Então, apresentando para vocês essas características, fica muito fácil você entender para que serve uma holding familiar. Porque, às vezes, as pessoas veem esse assunto pela internet aí e têm uma compreensão, uma visão equivocada desse sistema, achando que holding é um negócio que serve para dar calote aos outros, que serve para a gente deixar de pagar impostos, para a gente fazer rolo, fazer cambalacho, enfim. E não é isso. Holding familiar é simplesmente uma organização patrimonial. E dentro dessa organização patrimonial, você pode buscar inúmeros benefícios, principalmente benefícios aí dentro da sua família. Seja benefícios econômicos, pessoais, evitando brigas, organização patrimonial, perpetuação do legado, ou seja, da atividade rural ou empresarial da família, enfim, inúmeros benefícios a gente consegue dentro desse sistema. Então, você tendo essa visão clara desse sistema, das suas características, você vai entender para que serve. Porque não adianta eu chegar aqui para você, como advogado, e dizer assim, holding familiar, nós vamos criar um CNPJ, nós vamos integralizar seu patrimônio vai virar cotas. Não, esquece isso, você não precisa saber disso. O que você precisa dentro desse sistema é saber para que ele serve, as características desse sistema e como ele vai resolver um determinado problema dentro da sua habilidade. Você precisa saber só isso. E tem muita gente que fala assim, doutor, mas eu preciso saber a fundo a sistemática. Não precisa, sabe por quê? Tá vendo esse relógio que eu estou usando aqui? Se ele der um piripaque aqui, eu vou lá no relojoeiro para ele arrumar para mim. Eu não sei mexer na maquininha desse relógio aqui, mas eu sei que para eu olhar as horas, está perfeito para mim. E é justamente isso. Você precisa ter a sua holding para você saber que você resolveu um problema, que aquele problema não vai existir dentro da sua família, que esse eventual problema ficou no passado e que de hoje para frente, depois de constituir sua holding, é só tranquilidade. Então tenha sempre em mente as características da holding para você entender para que serve esse sistema. E ele não serve tão somente para essas características que eu trouxe aqui para você não, tá? Porque cada família tem a sua composição, tem as suas necessidades, tem as suas divergências, a sua atividade econômica, a sua formação patrimonial, enfim. Tudo isso demanda uma análise aprofundada do advogado para sim ele apresentar situações, ele apresentar estudos para encaixar a holding familiar dentro da realidade daquela família para resolver um determinado problema. Então, para você entender definitivamente para que serve uma holding familiar, você precisa saber das suas características. E você sabendo as características desse sistema, você identificando dentro da sua família onde é a sua dor, a dor do pai e de uma mãe com relação à questão sucessória, com relação à proteção do patrimônio, perpetuação da atividade, harmonia entre os pais e filhos ou entre os próprios filhos, enfim. Sabe que uma holding pode perfeitamente se adaptar para a realidade da sua família e com isso trazer uma segurança, uma tranquilidade muito grande, tá bom?
É esse o recado que eu queria dar para você nesse vídeo hoje, para eu não ser muito extenso. Tenha sempre em mente que holding familiar não é receita de bolo, ela não pode ser imposta na vida e na família de qualquer um. Primeiro, é preciso sempre ter um estudo para que esse estudo possa mostrar de fato onde pode resolver um determinado problema dentro da sua família, se esse problema de fato existe dentro da sua família. Com certeza, um problema que eu já adianto que toda família tem, e é um grande inimigo oculto, é o processo de inventário. Eu sempre falo para todo mundo, nenhuma família merece passar pelo processo de inventário. E a holding familiar é perfeita para fulminar esse inimigo oculto dentro da sua família. Então fique muito atento às suas características, à sua realidade. Se você se interessa por esse assunto, procure um profissional especializado, um profissional que saiba de fato o que está fazendo, o que está trabalhando e como está fazendo para implementar isso dentro da sua realidade com toda a segurança possível para te dar sossego, segurança, harmonia e tranquilidade. Eu vou ficando por aqui, então nos vemos no próximo vídeo e se você gostou, deixe o seu like. Um grande abraço.